A Segunda Guerra Mundial terminou há mais de 70 anos, mas os fantasmas daquele tempo ainda pairam sobre a história. Entre eles, está uma pergunta que intriga e até hoje é evitada por muitos. Hitler teve filhos? E se teve, o que aconteceu com eles depois do colapso do Terceiro Reich? Hoje, vamos mergulhar em uma investigação real com documentos, relatos e registros históricos para entender o que aconteceu com possíveis descendentes do homem mais temido do século XX. Historicamente, Adolf Hitler nunca teve filhos reconhecidos oficialmente, mas teorias e evidências sugerem que ele pode ter tido ao menos um filho fora do casamento. O nome mais citado é Jean-Marie Loret, um francês nascido em 1918, cuja mãe, Charlotte Lobjoit, alegava ter tido um breve relacionamento com Hitler durante a Primeira Guerra Mundial. Jean-Marie Loret cresceu sem saber a verdade. Só no fim da vida descobriu os segredos de sua origem. Segundo relatos, Charlotte contou que conheceu Adolf Hitler em 1917, quando ele servia como cabo na França. O relacionamento foi breve, mas resultou em uma gravidez. Hitler voltou para a Alemanha e nunca soube, ou fingiu não saber, do filho que deixava para trás. Jean-Marie Loret serviu no exército francês durante a Segunda Guerra, ironicamente, lutando contra a Alemanha. Após a morte de sua mãe, cartas, documentos e um diário foram encontrados, relatando o suposto relacionamento com Hitler. Exames grafotécnicos, comparações genéticas e análises indicaram semelhanças, mas nunca houve confirmação definitiva. Ainda assim, Jean-Marie Loret passou o resto da vida acreditando ser filho de Adolf Hitler. Ele morreu em 1985, levando consigo uma das maiores incógnitas da história contemporânea. Mas Loret não é o único nome que aparece nesse cenário sombrio e misterioso. Ao longo das décadas, diversos rumores surgiram sobre filhos ilegítimos, casos secretos e relacionamentos escondidos de Hitler, mas a maior parte carece de qualquer base concreta. Por outro lado, o que é fato é que Hitler tinha sobrinhos e parentes que sobreviveram à guerra. O mais conhecido, William Patrick Hitler, sobrinho de Adolf, filho do meio-irmão, Alois. Hitler morava na Inglaterra, mas acabou se mudando para os Estados Unidos e, pasmem, se alistou no exército americano. Sim, o sobrinho do ditador lutou contra o próprio tio. Depois da guerra, mudou seu nome e viveu no anonimato com os seus filhos em Long Island. Durante sua vida, William deu algumas entrevistas, mas depois preferiu o silêncio. Seus 3 filhos, netos do meio-irmão de Adolf Hitler, fizeram um pacto entre si: não ter filhos para que o sobrenome e a linhagem terminassem ali. E eles mantiveram a promessa até hoje. Outros parentes de Hitler também mudaram de nome e desapareceram do mapa. O peso daquele sobrenome era um fardo impossível de carregar. Após a queda do Reich, qualquer ligação com o nome Hitler se tornou uma maldição. Muitos parentes diretos e indiretos se esconderam, alguns vivendo sob identidades falsas, outros completamente reclusos. Existem registros de pessoas que alteraram seus documentos ainda nos anos 50 para apagar qualquer conexão com o ditador. E não só os homens. Mulheres que tiveram qualquer relacionamento com soldados nazistas foram perseguidas, humilhadas publicamente e, em muitos casos, tiveram seus filhos rejeitados pela sociedade. O estigma era tão grande que algumas crianças foram enviadas a orfanatos ou abandonadas por medo de represálias. Após o fim da guerra, a Alemanha vivia um trauma coletivo, e qualquer lembrança do passado era como sal em uma ferida aberta. E é nesse silêncio, nesse vazio de informação, que surgem as teorias, as lendas, as versões contraditórias. Alguns acreditam que documentos importantes sobre possíveis filhos de Hitler foram destruídos no bunker em Berlim. Outros sugerem que ele pode ter reconhecido alguém em segredo e que esse descendente estaria vivo até hoje, sob identidade protegida. Nada disso foi comprovado.
Mesmo assim, o nome Hitler ainda carrega um peso que nenhuma outra figura histórica carrega, e isso se estende aos seus possíveis herdeiros. Seja por medo, vergonha ou escolha consciente, os descendentes diretos e indiretos de Adolf Hitler optaram pelo anonimato, pelo silêncio e, em muitos casos, por não deixar descendentes. E talvez esse seja o maior castigo de todos, porque o sangue pode até passar de geração em geração, mas o peso da história, esse não desaparece nunca. A história dos possíveis filhos de Hitler é cercada de silêncio, negação e vergonha. Ainda hoje, ela divide estudiosos entre céticos e crentes. Não importa se biologicamente o ditador teve ou não descendentes, o que mais impressiona é o peso que o passado impõe às gerações seguintes. E talvez esse seja o maior castigo para quem escreveu um dos capítulos mais sombrios da humanidade, porque mesmo depois de morto, o nome Hitler ainda carrega o fardo de um horror que o mundo jamais pode esquecer.